Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Olha, há 26 anos, 25, 26 anos, não é? Urna eletrônica. Jamais ter sido demonstrado um indício sério de fraude, uma evidência de fraude. Jamais houve isso. Olá, no ar mais um podcast do Correio, diretamente para você. E hoje o nosso convidado aqui, né, Ana Maria, é muito especial. Nós vamos receber o ministro do Supremo Tribunal Federal, que já presidiu o STF, e também foi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Carlos Mário Veloso, ele que é o pai da urna eletrônica. Ministro, muito prazer receber o senhor aqui, muito bem-vindo ao podcast do Correio. Olha, estou muito feliz de encontrar a Denise, a Ana. A Denise tocou na banda do Marista, junto com o Camário. Filho, o Camário. Ele tocava trombone. Trombone, né? É. Você tocava Eu o quê? dançava. Dançava? Cara, me Eu era desconhecida. pomponete, pode, ministro? Eu fazia. Nós andávamos com dois pompons ali e dançava Essa na banda frente do da Marista banda. é famosa, né? Muito famosa. Ficou famosa. Então, é realmente um momento especial. Né? Pois é, e voltando à urna eletrônica, ministro, foi muito difícil convencer as pessoas de que era preciso sair do voto impresso e partir para o voto eletrônico? Não, todo mundo achava que precisava realmente acabar com as fraudes que ocorriam, né? Mapismo, na apuração principalmente, né? Todos entendiam que era preciso afastar a mão humana da apuração, porque o mapismo é produto ali da apuração, né? Mapismo que o senhor diz, as pessoas pegavam lá os votos e iam colocando lá o mapa de cada urna, era isso? Bom, a apuração, lembram-se, vocês não devem se lembrar, são muito novas, Nem tanto mas quem assim. vivenciou Eu me lembro. as eleições anteriormente a 1996, lembra-se? As fraudes eram imensas. O que era o mapismo? O mapismo é uma praga. Elegia e deselegia candidatos. As apurações eram demoradas e eram realizadas por servidores de diversos órgãos requisitados pela Justiça Eleitoral para participar fazer a apuração. E entre aqueles milhares de servidores de bancos estatais, repartições públicas, né? Vinham aqueles que estavam ligados a candidatos, os chamados infiltrados. Bom, a apuração começava, né? Abria-se a urna, contavam-se as cédulas. Depois, um funcionário cantava o nome dos candidatos com os votos obtidos. Não é? Outro anotava no mapa. Era no mapa todos os nomes e os quadradinhos, não é? Então, o que era o mapismo? O chamado mapismo de indústria. O infiltrado ali, no segundo dia, terceiro dia da apuração, as pessoas já cansadas, os fiscais já não estavam fiscalizando nada. Então, cantava-se Antônio Francisco dos Anzóis, 30 votos. O infiltrado colocava 03. Vinha um outro em seguida cantando, aí surgiu o nome dele, né, do candidato que ele estava apoiando e em razão do qual infiltrara-se na apuração. Então, Joaquim dos Santos Peixoto, 3 votos. Ele tinha guardado, né, aqueles 27 Que ele pôs só retirou. 0,3, Que ele retirou e guardou punha aqueles votos e botava um valor. 30
5. Ele punha 27 mais 5, 32. E ali a coisa passava Eram assim. especialistas em fraudar, saber fazer essa conta aí para tirar voto de alguns e eleger outros, é isso? Exatamente. É um filtrado, né? Então, isto, terminada aquela urna, não é? Tantas urnas, tantas cédulas, quantos votos foram anotados? Tanto, conferiu, contabilidade fechou. Não, isso é errado. Então, isso era um mapismo. E tinha um mapismo também inocente. Como era um mapismo inocente? A gente errava, né? Quarto dia de apuração, aquele calor muito grande, sempre fim do ano, né? Aquele barulhão numa sala imensa com diversas mesas apuradoras, né? Ele errava. E que ele notava que errava, dava um jeito de consertar. O quê? Ou acrescentando ou diminuindo, para a contabilidade fechar. Isso é um mapismo. Agora, tinha as cédulas falsificadas, não é? Aproveitavam voto em branco, né? Também, a gente ouviu falar muito disso, né? Eu uma fraude fui danada. da Justiça Eleitoral, eu fui do Tribunal Regional Eleitoral em Minas. Nós julgamos a famosa fraude de Ituiutaba. Até o juiz, coitadinho, foi condenado por omissão. Porque na calada da noite, as urnas ficavam confiadas a soldados da Polícia Militar, não é? Meu Deus, subornar um homem desse que ganha pouco, né? Não seria nada difícil. Pois bem, subornavam, abriam as urnas, contavam os votos em brancos, 10 mil, 15 mil das urnas ali abertas na calada da noite, e distribuía aquilo entre os candidatos proporcionalmente para não ter reclamação. Fechava a urna e tal. Que coisa. Eram votos aproveitados. Quer dizer, horrível isso, não é? Quantas Então, pessoas devem ter perdido eleições ou se tornado governantes e em outros, cima de uma fraude? Que teriam ganhado, né? Quantos? E outras fraudes, outras mazelazinhas haviam, sabe? Muito bem. Então, todos admitiam a necessidade de retirar a mão humana da apuração, de acabar com o voto com as cédulas de papel. Agora, como fazer isso? Aí é que estava a dificuldade. Eles não acreditavam que o eleitor brasileiro pudesse votar num computador. Não achavam que seria caro demais. Como surgiu a urna eletrônica? Interessante. Ontem, um repórter falou, eu li um artigo seu, contou a história. Como surgiu? Surgiu no Clube Naval de Brasília, depois de uma partida de tênis, eu e o Paulo Camarão. Acabamos de jogar tênis, fomos tomar uma cervejinha. Falei, Camarão, Camarão era diretor do SERPRO, né? Esse Serviço de Processamento de Dados. Eu vi o Camarão sempre falando sobre computadores, tinha um livro publicado. Falei, Camarão, é possível informatizar o voto? Ele pensou assim, olhou para mim e falou assim, ministro, com o computador tudo é possível, desde que ele seja trabalhado com técnica, com cientificidade. Aquilo me animou. Falei, Camarão, você toparia fazer uma experiência na Justiça Eleitoral? E ele olhou assim e tal, para informatizar o voto. Falei, toparia. Então, anote aí. Dentro de 6 meses, eu devo ser eleito presidente do TSE. Porque, felizmente, os tribunais superiores, Supremo, TSE,
STJ adota O sistema de rodízio lá. rodízio. Uhum. Isso é ótimo, sabe? Porque o que há de pior num tribunal é a criação de grupos. Né? Campanha interna para se Campanhas eleger internas. presidente. Aquilo reflete na atividade jurisdicional. Então é melhor correr até o risco de ter um presidente que não faça nada do que ter grupos lá guerreando entre si. Muito bem. Eu falei, olha, eu serei eleito. Tudo indica. Às vezes que ocorra qualquer fato novo aí, mas acho que não vai ocorrer, não. E a partir daí começamos a conversar. Todo sábado, todo domingo, né? Na hora da cervejinha. Ministro, isso foi 1996? 94. 4, que ainda Isso teve em todo o período de 94. preparação, né? Porque eu era o vice-presidente do TSE. Pertence era o presidente. Sepúlveda pertence ao presidente. E nós, Pertence e eu, tínhamos conversas intermináveis, às vezes até com outros colegas, da necessidade de informatizar o voto, da necessidade de acabar com as fraudes, da necessidade, portanto, de afastar a mão humana da apuração, do escrutínio. Muito bem. Fui eleito presidente em dezembro de 94. Diplomei o Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique. Revelei para ele a ideia, ele topou. Foi muito importante o presidente da República e do nível de Fernando Henrique. Por causa do orçamento, né? Precisava de orçamento para fazer, né, ministro? Ele topou, uma ideia muito boa e tal, muito bem. Falei, voltaríamos a conversar, presidente, no correr do ano. Em fevereiro, mandei chamar o Camarão. Ele entrou assim meio ressabiado na sala. Eu falei, Camarão, está na hora de nós informatizarmos o voto. Mas aí é que está. A maioria dos meus colegas não acreditava que pudesse o eleitor brasileiro votar num computador. Eu dizia, mas é engano. Analfabeto não vai votar. Semi-alfabetizado, não é engano. Analfabeto sabe números, porque ele vai à feira, ele vai ao supermercado, ele recebe... Sabe fazer conta, né? Fazer conta. Agora, se você tem uma máquina simples, um teclado que eu já tinha imaginado, eu e Camarão, né? O teclado do telefone. Telefone fixo, lembra? Era o que tinha, né? Porque naquela época não tinha telefone celular, não tinha nenhuma rede social, enfim, era o telefone fixo. E tinha telefone de tecla, né? Também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Quer dizer, temos que mudar a lei, o voto pelo número, associar o nome ao número e o voto pelo número. Quer dizer, simplifica. Pois bem, então saí falando, mas em fevereiro ainda convoquei a famosa comissão, que é a mídia, que vocês denominaram de comissão de notáveis, não é? Cientistas políticos, juristas, tipo assim, Miguel Reale pai, que foi um grande participante, já tinha mais de 80 anos, era o que falava, que dava realmente nas reuniões, juristas, portanto, cientistas políticos, técnicos em informática, não é? Até jornalista estava lá nos ajudando, sabe? E jornalistas daqui do Correio Brasiliense, na época, né? do Cabral, na época do Carlos Chagas, também se tornou entusiasta, sabe? Era da Manchete, né? Muito bem. Começamos a trabalhar. Dividimos aquela grande comissão em 5 comissões temáticas. Reforma do Código Eleitoral. Reforma partidária. Reforma do sistema de voto. Voto proporcional, voto distrital.
Financiamento das eleições. Olha o que temos aí, né? Festival de dinheiro público no ralo. Não é? Financiamento das eleições, voto informatizado. A quinta. Cada uma dessas comissões presidida por um ministro do tribunal. A primeira comissão foi presidida pelo ministro Marco Aurélio, que era o vice-presidente. Né? A de informática foi presidida pelo ministro Irmar Galvão. Então, também integrante do TSE. E cada comissão tinha um presidente e um relator. Comissão de Informática, presidente Irmar Galvão, relator Paulo Camarão. Bom, essa comissão, então, as comissões temáticas funcionaram com prazo marcado, claro, né? Cada uma emitiu um grande relatório. Esses relatórios foram encaminhados ao Congresso Nacional, Senado, Câmara, Presidente da República, Presidente do Supremo Tribunal Federal. Tivemos o apoio, né, muito grande do então presidente do Senado, José Sarney, senador José Sarney. E também foi um apoio generalizado, sabe? Ou seja, houve um ânimo ali, houve uma vontade política de implantar o voto eletrônico na época. Existia resistência de alguém, como é que era a opinião pública? Aqueles que resistiam, né? Será que é fraude? Aí, o jeito não resistia. Não conseguia mais. Porque ia ficar com o discurso da fraude, né? Um grande argumento, vamos acabar com as fraudes. Mas essa comissão, então, formulou as diretrizes, essa subcomissão temática. Aí eu nomeei o grupo de trabalho para implementar essas diretrizes, a urna eletrônica. Fazer o protótipo da urna. E, para isso, firmei convênio com o Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais, o INPE, famoso INPE, né? O INPE, cujo presidente, do início do governo, do atual governo, foi demitido porque mandou publicar verdades sobre as queimadas. As queimadas na Amazônia. INPE, sempre foi um instituto de técnico grande nomeada, né? 4. Nos mandaram 4. Fizemos o convênio. Fiz um pedido às Forças Armadas, que esse técnico, eu não quis ninguém para dar opinião como militar, não. Técnicos, porque eu sabia que eles sempre tiveram, né, um serviço de informática avançado, bem bom, né? Avançado. O ministro da Marinha mandou até um capitão de corveta, o ministro do Exército mandou-nos um major, guarda até o nome, Elifas. E com a Aeronáutica foi mais, porque firmamos um convênio com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. O ITA. Tivemos então um professor, nosso amigo até hoje, do Instituto Tecnológico. E eu pensei o seguinte, vamos fazer esses convênios jogando-os para frente, porque eu imaginava, computador, praticamente a todo ano, ele sofre aperfeiçoamento, né? Aquelas gerações de computadores. O computador é um só, né? A essência é tudo mais, mas sofre aperfeiçoamento. Então, o INPE ficou lá até mais ou menos 2013. Imagina, já tinha saído, já estava até aposentado. O ITA até 2008. Se não me engano com relação à data. Sei que ficaram bem muito tempo depois da primeira eleição. Acompanhando para fazer ali a atualização. Exatamente. Na primeira eleição, o senhor tremeu, ministro? Olha... Como é que foi o seu sentimento para ver se ia dar certo realmente? Foi realmente momentos de grande tensão. Foi 96, na eleição municipal.
na eleição municipal. Escolhemos a eleição municipal, que é a mais fácil, né, para começar. E foi realmente, só votava em prefeito, vereador. Diferente das eleições gerais, que vota-se presidente, senador, etc. Muito bem. E fizemos um planejamento. Veja, a coisa foi bem planejada. Em 96, um terço dos eleitores, eram mais ou menos 100 milhões de eleitores. Então, cerca de 33 milhões. Escolhemos as capitais e os municípios com 200 mil eleitores ou mais. Só vendo que municípios com 195 mil eleitores corriam lá no... eu vou acrescentar, por favor, e tal. Chegamos até a acrescentar, por exemplo, Campina Grande. Era o chefe político lá, era o então senador Ronaldo Cunha Lima. Ronaldo Cunha Lima. Ronaldo Cunha Lima. Ele tem que ser formatizado, porque são cerca de 500 impugnações do ano. Formatizamos, não teve uma impugnação. Muito bem. Em 2008, formatizamos programamos 2 terços. 98, né, ministro? 98. 98, 96, 98, 98. E em 2000, fechamos. 98, 96 as eleições foram presididas por ministro Marco Aurélio, porque o meu mandato terminou em maio de 96. Então, mas as urnas já estavam adquiridas, já estavam distribuídas. O marco é 13 de maio. Foi quando encaminhamos as urnas aos tribunais regionais eleitorais, que tiveram uma participação muito grande na criação da urna, na divulgação. Os tribunais regionais eleitorais têm que fazer justiça a eles. E mandaram técnicos também para aquele grupo de trabalho que eu falei que teve o pessoal do INPE, né, do ITA, da Telebrás, então técnicos do tribunais regionais, e os técnicos do TSE, chefiados, né, por então secretário de informática, Paulo Camarão. E onde está o Paulo Camarão hoje? O Camarão hoje está aposentado, vive em Brasília tranquilamente, continua jogando tênis. O senhor continua jogando com ele, ministro? Eu também continuo, mas menos, né? Porque eu não gosto nem de falar a minha idade, não. Está na hora de diminuir. Não, mas ainda está muito... Não, esse segredo o senhor vai guardar, não vai contar aqui pra gente hoje. Não vou contar em público, não. Mas então, Camarão está aí, em Brasília, aposentado. Ele deve ficar bastante incomodado com essas críticas atuais do presidente Jair Bolsonaro. Ele chega a chorar, viu? É mesmo? Porque... Deve ser o grande projeto da vida dele, imagino. Foi. Quer dizer, ele foi um colaborador inestimável, sabe? Depois apareceram outros pais da urna, né? Tem aparecido aí, né? Sempre aparece um ou outro, né? E como é que o senhor vê? Inclusive tentaram registrar a urna, né? Um dos cidadãos, um dos técnicos indicados pelo presidente da República para fiscalizar, pegar aquela comissão, registrou? Disputou lá a autoria do projeto? Por quê? Porque ele era empregado, né, da empresa que ganhou a licitação para as primeiras urnas, né? E então ele disse que não, que tal, eu trabalhei e tal. Felizmente, eu acho que até foi recusado, né? Isso aí, quer dizer, ele não ganhou.
Mas então está aí, assim, em breves palavras, a historinha das urnas eletrônicas. Viu? Agora, como é que o senhor vê, ministro, essas críticas, né? O senhor disse que o Paulo Camarão chega a chorar. E o senhor, como é que o senhor reage a essas suspeitas que toda hora o presidente Jair Bolsonaro levanta sobre as urnas eletrônicas? E agora, ele hoje até deve estar bem arrefecido, né? Porque ele teve contra si, não é? Toda a mídia boa, né? Correio Brasiliense, coisa, Diários Associados, Rede Globo, CNN e os jornais, né? Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, o Globo e outros jornais, Estado de Minas, lá em Belo Horizonte, enfim, teve... Ontem isso foi acentuado, né? Ontem ficou muito claro, né, no aplausos, discurso do ministro que a regra do jogo é essa e que os incomodados que se retirem, né? O senhor vê chance de mudar a urna eletrônica ou de estabelecer o voto impresso, que é algo que muita gente pede, falou, não, olha, tudo bem, deixa o voto eletrônico aí, mas cai lá numa urna um voto para você poder depois fazer a checagem, né, fazer a recontagem dos votos. As primeiras urnas tinham a urninha para o voto impresso. Não deu certo. Por que não deu certo, ministro? Porque essas impressoras, elas não seguiram, elas não têm a mesma técnica dos computadores. Elas estão sujeitas a problemas com umidade, calor, frio. Então, imagine essas elas seriam acopladas à urna. No Amazonas, no Nordeste. E, então, a partir de 2018, de 98, já não existiam mais, porque não deram certo. E tentativas outras, você não pode emitir, revelar, quebrar o sigilo do voto, que é constitucional, que é garantia de independência do eleitor. Essa impressão do voto, ela pode ser usada para fazer um mapeamento de novo. De quantos votos, como foi ali, né, naquela... É só pedir a recontagem, né? Não vai faltar quem apareça para dizer eu não votei nesse fulano e está aí o voto, então tem que recontar. É porque eu também não consigo entender por que o papel tem mais credibilidade do que o que a gente vê. Que hoje em dia a gente pega... tudo é virtual, né? Tudo é virtual. Porque o papel vai ter mais credibilidade. E é possível, veja, Ana, a urna é auditável, ela pode ser auditada antes, durante e depois. Me dê um tempinho para eu até desenhar como é que... Quer dizer, é possível fazer, inclusive, uma apuração paralela. Realmente... dá um trabalhinho, é claro, né? Porque ninguém vai fazer na pena, no punho, né? Tem que ser com um computador, até com celular. É possível acompanhar. Veja, eu falei que ela é auditável antes. Tudo depende... Primeiro, ela não está em rede. Cada urna é estanque, né? Ela é Exatamente. Então, ela é imune aos hackers. Hacker não entra na urna. Olha, só entra na urna com o martelo, quebrando. Tem que quebrar a urna. Só assim, porque ela não está em rede. Muito bem. Segundo, tudo depende na informática do programa, do software, né? Do código-fonte. Tudo depende dele. Ele é elaborado pelos técnicos do TSE, né? Com a colaboração de técnicos dos TRS, né? Também, claro.
Justiça Eleitoral, ela é una, né? Muito bem. Ele é elaborado, então, um ano antes e posto à disposição do Ministério Público, põe publicamente à disposição do Ministério Público, da OAB, dos partidos políticos, dos pretensos candidatos, das empresas que se interessarem em examinar, dos cidadãos. Pode ir lá, não é? Ele está lá à disposição. Mais ou menos no mês de agora agosto, setembro, cerca de um mês antes das eleições, então faça-se uma cerimônia e ele é assinado por essas entidades, pelos representantes dessas entidades, digitalmente. Feito isto pela OAB, pelos partidos políticos, pelos candidatos. Hoje até o ministro acrescentou a Polícia Federal e as Forças Armadas. E as Forças também. Armadas, né? Eu nunca pensei nesse acréscimo, porque a polícia, se é acionada, se nota uma irregularidade. Não, você se nota qualquer coisa para abrir o inquérito. E Forças Armadas fazem muito bem o seu trabalho, de auxiliar no transporte, a Constituição lhes atribui, mas não sabe mexer com a eleição, claro. Segurança das eleições, né, nos municípios. Nunca houve um caso, né, ministro, de uma suspeita contundente de fraude? Agora, por que nenhum país, os bolsonaristas usam muito esse argumento? Nenhum país adota, então deve ter algum erro aí e tal. Porque... Mas não sei se você me permite, deixa eu terminar aqui o raciocínio. Claro. Agora. Claro. Bom, então, vimos né, o código-fonte. No dia da eleição, o presidente da mesa, né, que é o cidadão, né, reúne com os membros e fala: vou imprimir a 0ª, que é a 0ª. É um boletim, né, que imprime na hora, que demonstra que na urna há 0 voto. 0ª linguagem dos informáticos. Durante as eleições, o candidato, o eleitor, ao clicar, né, digitar o número do seu candidato, vê surgir na tela o nome do seu candidato e o retrato, o partido político. Se é isto que se confere, ele confirma o voto. Se não, ele equivocou-se ao digitar o número, né? Isso pode ocorrer. Então, ele tecla a tecla laranja, que tudo volta a estaca zero, e ele repete tudo. Não é? Portanto, ele tem ali o aviso. A comprovação do voto dele. Não é? Confirmou. Terminada a eleição, é impresso na hora o boletim de urna, que é a apuração da urna. Então, aquele boletim vem em 5 vias, o nome dos candidatos e os votos obtidos. Uma via é entregue aos partidos políticos. Outra via é afixada na porta. E se alguém se interessar por uma via lá, um cidadão, e o candidato, não é? Ele pode obter. O pendrive, criptografado, né? Só o computador do tribunal o lê. Ele é colocado no envelope, assinado pelos membros da mesa, o presidente da mesa, um ou outro membro, e ele é levado ao posto da Justiça Eleitoral ou ao próprio tribunal e transmitido imediatamente ao TSE.
O TSE, quando recebe, coloca na internet. Quer dizer, então, veja, o partido político tem lá já o número dos votos. Ao chegar no TSE, aquilo, ele é julgado na... Então ele pode fazer a apuração paralela. Dá um trabalhinho, claro, né? Ele vai precisar de um computador. O celular é o melhor dos computadores, né? Ele vai ter que estar ali, somando. Tem que se agarrar no serviço, né? Não é fácil assim. E quando o TSE apresenta a soma, é só conferir com a soma Ele dele. confere com o que ele tem. Agora, ministro, por que nenhum país adota? Hein? Não, mas Isso é uma crítica muito forte dos bolsonaristas. Aí é que está, é um engano. Vamos começar nos Estados Unidos. É que nos Estados Unidos... Cada estado vota de um jeito, né? Tem uns que é cédula, outros que é uma máquina lá que fura. É uma federação, né? Realmente, feita por desagregação de estados independentes, né? As 13 colônias transformadas em 13 estados com a Revolução da Independência, se reúnem 10 anos depois a fim de fortalecer os laços confederativos e acabam fazendo uma federação. Agora, é claro que cada um daquele estado que cedeu a sua soberania externa, ele vai manter uma autonomia muito grande. É o que aconteceu. No caso do Brasil, é o contrário, né? Nós fizemos uma federação por agregação. Quer dizer, o Estado, perdão, por desagregação, o Estado unitário Brasil desagregou-se em províncias, em estados. Mas continua centralizado, né? Com muita poder central. centralização. Ministro, nosso tempo está acabando, mas eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como é que está a sua vida de aposentado, que eu sei que o senhor saiu do tribunal, mas pelo visto o tribunal não saiu do senhor, né? É verdade, é verdade. É verdade. Mas eu fui advogar, né? Com o seu colega. Com o Camário. Com o Camário, né? O meu filho, que já era advogado, então me acolheu lá, sabe? Preparou uma sala para mim. Foi um filho admirável. Muito parecido com o senhor, né? Ele é muito fisicamente também muito parecido. Nós tivemos lá, ficou chique aquela sala, hein, ministro? Nós tivemos lá uma vez, eu e a Ana do B, continua sentada ali, qualquer dia nós vamos colocar a Ana aqui na mesa, aqui à mesa com a gente. Essa chefe de redação precisa trabalhar. Ela gosta de trabalhar nos bastidores. Não é só nos bastidores, não. Mas, então... Aí o senhor foi advogar? Estou advogando, não parei não, sabe? E no dia seguinte à minha aposentadoria, eu me aposentei no dia 19 de janeiro de 2006. No dia seguinte, o Camário me telefonou, meu estagiário não vem? não aparece aqui, tem cliente esperando. E tinha, tá vendo? Então, e o senhor gosta mais da vida de magistrado ou da vida de advogado? Olha, eu passei a vida, né, prestando serviço à justiça, seja como seu servidor, seja como advogado, né, fazendo concurso, promotor, procurador, juiz. Passei 40 anos como juiz, tá? Juiz federal, TRE, TFR, STJ, Supremo, TSE. Então, aquilo era a minha vida. Eu achei que, aposentado compulsoriamente, ia ser degolado. E até 19 de janeiro eu pensava assim. Mas tive esse acolhimento, né, por parte do meu filho. Fui trabalhar no escritório, gostei muito. 6 meses depois ali, se me convocasse para
Para voltar, eu não seu- aceitaria. Uma Tá outra vendo? missão, Me né? adaptei. E uma outra vida, né, ministro? Que bom. Quase que é a mesma coisa, né? Fazer a mesma coisa. Se você tem a advocacia, eu fiz questão de ter a advocacia na forma como preconizou um dos seus líderes, ele dizia: a advocacia tem que ser encarada como missão. E assim eu fiz. E assim eu sei que meu filho também faz, e os colegas lá do escritório, de maneira que... O senhor está feliz, né? Estou feliz. Tem que continuar jogando E tênis. que conselho o senhor dá para essas pessoas que estão chegando agora na fase da aposentadoria, que muitas vezes falam assim, eu vou me aposentar, mas o que eu vou fazer daqui para frente? Que conselho o senhor dá a essa turma? Eu acho o seguinte, eu dou o seguinte conselho: o homem, quer dizer, o ser humano, homem ou mulher, né? O homem, ele é como uma bicicleta. Se parar, cai. Então não pare, não. Tem tanta coisa para se fazer, não é? É isso aí, né, ministro? O importante é viver, né? Essa para o meu pai, para ele não parar. Não parar. E tem muita coisa para fazer e tal. Depende do que ele fazia, né? Uma coisa parecida. Vai até, compra um pedacinho de terra, vai cultivar, vai brincar de agricultor, não é? Não pode parar. É isso então, ministro. Muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas já fica o convite para o senhor voltar. Olha, é isso aí. Tem muita história, né? O senhor tem uma memória viva de tanta coisa importante. O senhor tem que voltar aqui para contar mais história para a gente. Olha, foi um prazer estar aqui contando essas histórias, viu? Foi um prazer. Toda vez que relembro essas coisas boas que deram certo, né? Eu fico muito feliz. E fiquei, então, muito feliz de conviver aqui nesses momentos com vocês. Muito obrigado. Que bom, ministro. Muito obrigada. E para você que nos assistiu, muito obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais podcast do Correio. A gente espera você. Até lá. Até lá.